A tentação de Jesus no deserto. Como o evangelista Lucas cita esse episódio? Quais as armas que Satanás usou para tentar Jesus e com que arma Jesus se defendeu? Saindo da tentação no deserto, após 40 dias, Jesus vai à sinagoga, lê um trecho do livro do profeta Isaías. Qual foi o trecho de Isaías que Jesus leu na sinagoga e qual o significado? Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Lucas capítulo 4, paz seja convosco. Aproveite esse momento para compartilhar com seus irmãos e amigos, com o grupo da família, colocar no seu status: eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Convém lembrar que essa é a segunda leitura. Nós já lemos a Bíblia toda no canal e estamos lendo pela segunda vez. Aproveite e acompanhe comigo essa leitura, em nome de Jesus. Vamos lá, minha gente. Sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma leitura. Hoje é sexta-feira, 4 de abril de 2025. Vai ficar gravado aqui para sempre, mas nós gravamos nesse dia para quem assistir depois. E quem está acompanhando diariamente, nós estamos lendo a Bíblia de segunda a sexta, 9 da manhã, 9 ou 10 da manhã e às 17 horas, segunda a sexta-feira. Eu quero também aproveitar para indicar essa Bíblia para vocês, é a Bíblia Palavra-Chave, essa que está na minha mão, toda amarrotada, né? Tem um ditado que a minha irmã Isabel me mandou outro dia aí: quem tem uma Bíblia caindo nos pedaços, certamente não está. Ou seja, se a tua Bíblia está caindo nos pedaços, você não está porque você usufruiu bastante, ó. Manuseou. Tá toda marcadinha, tá igual a do meu pai. Toda marcadinha, toda arriscada. Abri aqui em Lucas sem querer, tá vendo? Eita glória. Vamos lá? A Bíblia Palavra-Chave é uma Bíblia que eu indico para todo estudante da Palavra de Deus. Vou colocar aqui na descrição do vídeo um link do Mercado Livre, se você quiser comprar, vale a pena. Vamos lá para a leitura de hoje. Lucas, capítulo 4. Vamos que vamos. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Para, pastor João Neves. Foi levado por quem? Pelo Espírito. Não foi Satanás que levou Jesus para o deserto, foi o Espírito. Não é Satanás que te coloca na prova. Quem te coloca é Deus, para que você esteja pronto para exercer o ministério. Ele veio do Jordão, aqui é uma sequência: Jordão, batismo. Agora deserto, provação, e depois vai iniciar o seu ministério. Então, foi o Espírito que levou Jesus para o deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Lucas usa no singular essa pedra. Bem, típico do diabo. Ele disse para Eva lá no jardim: foi assim que Deus disse? Então, a estratégia do diabo é colocar a palavra de Deus em xeque. Disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, tu não é o Filho de Deus? Ele foi tentado a usar, como diz o meu amigo o pastor Gerson Eliseu, foi tentado a usar o poder de seu pai. Tu não é filho de Deus? Então, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito, Deuteronômio, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. 1-0 para Jesus. Ele venceu o diabo com a palavra. Está escrito. Mas fica ligado aí. Fica ligado porque não não é necessário só você saber que está escrito. Tem um mistério aqui na frente. Sai daí. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. Isso mostra o poder que Satanás tem. Tem muita gente que diz, debaixo dos meus pés eu piso, eu chuto, e não conhecendo bem o diabo, acha que ele é qualquer capetinha, qualquer pessoa, qualquer ser.
Ele era um querubim ungido, caído, mas ele tem poderes. A ponto dele fazer essa proposta para Jesus. Mostrou todos os reinos. Ele abriu assim um telão, um mundo espiritual. E mostrou todos os reinos do mundo. Inglaterra, Estados Unidos, riquezas, boates, Los Angeles, tudo, tudo, todo ouro, toda prata, tudo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Dou a quem quero. Na verdade, ele, apesar de ter usurpado, ele achou legalidade para entrar, né? Por causa do pecado de Adão. Então ele diz: dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, será teu. Tentação. E Jesus respondendo, disse-lhe, deixa eu tirar aqui. Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e a ele servirás. Até aqui, Jesus disse: está escrito. Fique ligado que a palavra vai mudar um pouquinho aqui na frente. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, agora ele vai tentar fazer com que Jesus use o seu próprio poder. Primeiro tentou que usasse o poder de seu pai. Agora que ele usa o seu próprio poder. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem. Olha aí, tentador. E que sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em pedra. Ou seja, faz isso, que todos saberão que você é o Messias, o escolhido. Dá um sinal. E Jesus respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui, nessa tradução aqui, essa tradução, se não me engano, é NAA, Nova Almeida Atualizada, está dito está. Mas na outra tradução diz: também está escrito. Ou seja, não é suficiente você saber que está escrito, porque o diabo também sabe. O diabo conhece a Bíblia de capa a capa. O diabo já leu a Bíblia mais de 1000 vezes. Ele conhece todo o conteúdo, em todas as línguas, até na língua dos anjos. Tá? Para de falar bobagem e achar que o diabo não sabe a língua dos anjos. Ele sabe. Ele é anjo. Não, pastor, ele era. Não, ele é. Ele é um querubim caído. Mas ele tem os dons e a vocação de Deus, Deus não toma. Nem do diabo ele tomou. Ele é um querubim caído. Tá? Mas ele tem poderes. Ele tem poderes. Mas todo poder está com o Senhor. Né? Jesus disse para ele: também está escrito, ou dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Ele nunca nos deixa em paz, né? Ele vai sair por algum tempo para se recompor e vir com outras estratégias. Por isso, vigiai e orai em todo tempo. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Opa! Então, quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito Santo. E apesar de no deserto ele ter sido transportado pelo diabo até o pináculo do templo, que mistério, né? O Filho de Deus sendo transportado pelo diabo. Apesar disso tudo, ele venceu a tentação pela palavra. Também está escrito, Jesus conhecia, Jesus era a própria palavra. E agora, pelo Espírito, ele volta do deserto. E ele não vai para o templo, não vai para a Judeia, ele vai primeiro para a Galiléia, para a sua terra, na cidade de Nazaré. Sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para a lei. Aleluia. O dirigente desse culto estava ligado. Uma das coisas mais difíceis para mim é dirigir o culto. Hoje nós temos uma liturgia bem simples, onde eu boto toda a ordem do culto no WhatsApp e cada um vai na hora certa. Eu não preciso dizer: vamos ouvir o irmão fulano com uma saudação. Isso é uma perda de tempo. Tem gente que ainda faz isso, é uma coisa do passado. Né?
Mas na liturgia judaica ali, o dirigente da sinagoga pedia alguém para ler, um visitante. Tinha ali o líder da sinagoga, tinha um visitante que era convidado para ler, e eles debatiam ali o tema. E tinha uma terceira cadeira vazia, que era, segundo alguns historiadores, a cadeira destinada ao Messias. Se o Messias chegar, ele se assenta nessa cadeira. Vamos lá? E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, o qual, e quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito. Olha só, olha o que ele achou. Isso aqui está em Isaías 61, pode conferir. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, apoio e liberdade aos oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro. Opa, ano aceitável do Senhor. Isaías 61 continua dizendo assim: e o dia da vingança do nosso Deus. Por que Jesus não leu essa parte? Porque ele não veio anunciar o dia da vingança do nosso Deus. Ele veio anunciar o tempo da graça, o tempo da salvação. E aqui, quando ele interrompeu aqui a leitura do rolo de Isaías, era um rolo, encerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Segundo alguns historiadores, ele teria se assentado na cadeira do Messias. Porque olha o que ele vai dizer aqui mais na frente. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Existia uma cadeira reservada para o Messias, ninguém podia sentar, ele teria sentado ali. O texto não deixa claro, mas é o que alguns interpretam. E ele disse: hoje se cumpriu essa escritura. Isaías é o profeta messiânico. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras da graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Não é Jesus ali, filho do carpinteiro? Não é esse menino? Como ele fala bonito, né? Como ele prega. E ele lhes disse: sem dúvida me direis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria, aqui em Nazaré, tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Tem um texto que diz que nem os irmãos de Jesus criam nele. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi levada Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Elias não foi mandado para todos os lugares, para todas as viúvas, foi para uma. Aquela mulher foi privilegiada em receber o profeta de Deus. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio, o general. Deus queria tratar com aquele homem, com aquela nação. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Opa, ele não pregava tão bem? E por que alguns na sinagoga se encheram de ira? Uns não, aqui o texto diz, ó, todos na sinagoga se encheram de ira. Tem mensagem que você prega que as pessoas ficam com raiva, porque você está falando algo que eles nunca ouviram. A mensagem de Jesus vai trazer algo que vocês nunca ouviram. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Deixa eu botar aqui para vocês, espera aí. E levantando-se, o expulsaram da cidade e levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Minha gente, e essa raiva, o que é que Jesus pregou demais?
É onde entra a teoria de que ele teria se assentado nessa cadeira do Messias. Ele disse: Eu sou o Messias. Se cumpriu essa palavra hoje. Não tem outra explicação para esse ódio, né? E querer matar Jesus. Ele, porém, passando pelo meio deles, aleluia, retirou-se. Jesus foi passando, dá licença, mãozinha levantada, ou simplesmente andando, porque o poder estava nele, e ninguém ousou prendê-lo. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados, e admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com a autoridade, a dos demais religiosos não era. Estava na sinagoga, agora ele está em Cafarnaum. Saiu de Nazaré, foi para Cafarnaum. Um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. O demônio não estava mentindo, mas ele estava se mostrando, ele estava se manifestando, porque a presença de Jesus incomoda. A presença de Jesus incomoda. E ele é chamado pelo próprio demônio de Jesus Nazareno, o nome que o povo chamava. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falava uns com os outros, dizendo: Que palavra é esta que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e ele sai? Então, ele falou com autoridade na sinagoga de Nazaré, falou com autoridade na sinagoga de Cafarnaum, e agora ele expulsa demônio também. Então a fama dele está crescendo. E a sua fama, olha o 37, e a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, lá em Cafarnaum agora, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. A sogra de Simão, Simão não é Pedro, não é o primeiro papa, papa casa. Gente, isso é dogma. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que Pedro era casado, tinha sogra. Paulo fala: não podemos levar nós uma mulher como Cefas. Cefas é Pedro em aramaico. Então, Pedro era casado, e Jesus, ele é tão poderoso, e tão maravilhoso, e tão amoroso, que até a sogra ele cura. Deus abençoe minha sogra, Jesus te ama, e eu também, amém. Apesar de que eu tenho uma mágoa da minha sogra, mas não pode dizer aqui na live, não. É que ela disse que eu era feinho quando a Márcia me apresentou para ela, mas eu já perdoei ela, porque ela também é baixinha, desse tamanhozinho. Eu falei: a senhora é baixinha, pequenininha. Então Jesus curou até a sogra de Pedro. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo o servia. Diz as más línguas que é por isso que Pedro negou Jesus, porque ele curou a sogra, mas não é verdade não, tá? Sogra é gente boa demais. Deus abençoe minha sogra Isabel, lá da Ilha do Governador. Xará da minha irmã Isabel e xará da Isabel Martins, que também assiste nossas lives. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, los traziam. A Bíblia tem umas expressões lindas, né? Los traziam, vou ver aqui, e pondo as mãos sobre cada um deles, Jesus punha as mãos sobre cada um deles e os curava. E também de muitos demônios, e também de muitos saíam demônios clamando e dizendo: Tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Até os demônios sabiam que ele era o Cristo, só quem não sabia era o sumo sacerdote. Que no final do ministério de Jesus vai perguntar: Tu és o Cristo? A samaritana, com meia hora de evangelismo, disse: porventura, ele não é o Cristo? Os demônios disseram: ele é o Cristo. E o sumo sacerdote, no final do ministério, o sumo sacerdote Caifás vai perguntar: tu és o Cristo? Jesus diz: tu diz. Ou seja, até o demônio sabe
E tu não sabe, sumo sacerdote atrasado. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão procurava e chegou junto dele e o detinham para que não se ausentasse deles. Aleluia. Agora a multidão não queria deixar ele ir. É assim, quando você começa a, a despontar no ministério, que as pessoas veem que você tem algo sobrenatural, aí a multidão, se você não vigiar, você morre. A multidão não quer te largar mais. Não quer que você coma, durma, beba, tome banho, cuide da mulher. Ele, porém, lhe disse: também é necessário que eu anuncie a outra cidade o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Fica aqui, não, você é nosso pastor, você é uma benção, você está bom, mas daqui eu já cumpri meu ministério, tá? Tchau, e vou para outra cidade. E pregava nas sinagogas da Galileia. Galileu, aleluia. Pregava nas sinagogas da Galileia, porque na Judéia, toda vez que chegava lá, era sacerdote, escriba, fariseu, saduceu, tudo contra ele, tudo contestando a mensagem. Aqui, eles não contestavam. Vamos ler a Bíblia toda? Estou lendo a Bíblia toda, né? Já, esse que está marcado de amarelinho aí com fundo preto, é que nós já lemos. Nesse momento estamos lendo Êxodo à tarde, Lucas pela manhã, e vamos seguir a mesma sequência da última leitura que nós fizemos. Tá bom? Glória a Deus. Hoje nós lemos Lucas capítulo 4, um capítulo riquíssimo. Tentação de Jesus, Jesus na sinagoga em Nazaré, Jesus na sinagoga em Cafarnaum, Jesus saindo e curando a sogra de Pedro, expulsando o demônio, consolidando o seu ministério, sendo aclamado pelas multidões. Pai, muito obrigado pela vida dos teus filhos que dedicaram 22 minutos para aprender a tua palavra. Eu entrego em tuas mãos. Peço que o Senhor abençoe cada casa onde entrar essa live, essa oração. Que o Senhor abençoe poderosamente. Abençoe o Brasil e abençoe Jerusalém. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Paz seja convosco.